Eu até achei que esse assunto já estava meio enterrado, mas como semana passada eu acabei discutindo com uma pessoa nos comentários de um vídeo que falava exatamente sobre isso, e eu não sou muito de reclamar no Twitter, eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso também. Pra quem mora debaixo de uma pedra e não sabe do que eu tô falando, eu vou do começo. A Disney anunciou há um tempinho o live action da Pequena Sereia, e pra fazer o papel da Ariel, eles chamaram uma atriz, a Hailey. E eu te dou um doce virtual se você adivinhar o porquê que isso virou polêmica. Tempo... Tá, não tem tempo, é porque ela é negra mesmo. Mas se você for procurar isso no YouTube, você vai encontrar um monte de youtubers reclamando de milhares de coisas e milhares de defeitos que eles conseguiram achar na menina, pra não dizerem que ela é negra. Ah, ela não tem uma voz legal. Ah, o cabelo dela não é legal. Ah, ela não é atriz. Ah, ela não parece com a Ariel. É incrível como essas pessoas conseguem fazer um círculo pra não falarem o que elas realmente querem falar. Ela é negra. Tá, e eu não vou ser hipócrita e dizer que de primeira eu amei a Hailey como Ariel e tal. Não, eu também estranhei, mas eu acho que isso tá muito mais relacionado à Disney do que com a atriz em si. Isso porque eu não tenho gostado de nenhum dos live actions da Disney. Mas eu também acho que isso é o meu lado nerdola falando. Eu sou aquele tipo de pessoa que se apega a uma obra, e quando eu me apego a uma obra e eles anunciam um live action, eu quero um live action totalmente fiel à obra. E isso meio que quase não existe, né? Mas eu sou assim, enfim. E por isso eu acho que eu não gostei de quase nenhum dos live actions, porque em quase todos, na verdade em todos, eles apresentam mudanças tanto nos personagens, como na personalidade, ou na expansão do universo mágico daquela história. Mas hoje em dia eu acho que eu entendo que os live actions não foram necessariamente feitos para representar fielmente os desenhos clássicos. Eu acho que eles têm mais uma intenção de expandir aquele universo e trazer uma nova galera para curtir essas mesmas histórias. E eu acho que esse lance de não achar a Hailey parecida com a Ariel durou pouco tempo, porque eu entendi isso. A Hailey não é uma representação fiel da Ariel. Ela é uma nova Ariel, sabe? Ela é uma nova Pequena Sereia e ela é feita com um intuito muito importante. Ela tá ali representando um público que jamais foi representado na história da Pequena Sereia. E eu acho que esse foi o primeiro ponto para eu abraçar a Hailey e entender ela como Ariel. E eu diria que hoje em dia eu tô muito mais propenso a gostar desse live action por causa dessa carga, esse peso que a personagem carrega, do que qualquer outro que eu já tenha visto. E fora que depois de um tempinho eu comecei a ouvir a Hailey bastante, as músicas da Hailey e da irmã dela, e eu comecei a ver muita fanart dela como Ariel. Então, hoje em dia, pra mim, tanto faz se é a Ariel clássica, se é a Hailey, enfim. Eu não acho que eu seja uma pessoa muito suscetível para mudanças. Eu acho que eu me tornei uma pessoa meio rabugenta com o tempo, né? Eu ainda faço parte de uma geração que se apega a histórias e cria um vínculo com aquelas histórias e odeia adaptações, odeia remakes e essas coisas. Eu acho que por um bom tempo eu fui essa pessoa. Eu sempre estava de olho nas coisas, mas sempre que eu vi um remake ou uma nova adaptação, eu automaticamente criticava porque não está inteiramente parecido com o meu desenho clássico. Mas eu acho que eu tive algumas experiências que me ajudaram a entender que essas mudanças nem sempre vão tornar o meu filme ruim ou o meu desenho ruim, ou seja lá o que for, por conta dessas tais mudanças. E às vezes isso pode até me fazer ter uma nova experiência. Um grande exemplo disso são as Panteras. Eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço odiou esse filme, odiou essa adaptação. E eu lembro que quando foi anunciado que eles iam fazer um remake das Panteras, eu meio que rejeitei de lata. Eu não ia assistir, apesar de amar muito a Kristen. Eu não ia assistir porque eles iam mudar, eu não ia conseguir me adaptar às novas Panteras, e enfim. Cara, eu fui ver o filme no cinema. E eu fui ver esse filme 3 vezes no cinema, só pra vocês terem ideia. Eu amei esse filme. Amei. E até hoje eu não entendo muito bem por que as pessoas não gostaram. Mas enfim. Fora também um outro episódio que foi o do Jovens Titãs. Assim que foi anunciado que a Estelar seria feito pela... Eu esqueci o nome da atriz. Mas tinha uma discussão muito grande sobre a mudança de etnia da Estelar e tal. Eu também rejeitei de cara, porque eu era muito adaptado ao desenho. E eu visualizava a Estelar como uma menina branca. Quando eu vi que seria uma mulher negra que faria ela,
eu estranhei na lata e eu não queria ver. Passou um tempinho, fui ver a série. Cara, a atriz é perfeita e aquela mudança de, entre muitas aspas, etnia, não fez a mínima diferença na história. Eu acho que a partir dessas experiências e inúmeras outras também que eu tive, eu consegui ver que às vezes uma mudança, ela tá lá por motivos que eu nem vou entender, sabe? Mas elas são importantes e elas não vão fazer a mínima diferença na minha experiência. E eu acho que por isso que hoje em dia eu tenho um pensamento muito mais amadurecido em relação a mudanças. Eu não gosto de mudanças, mas eu acho que eu consigo abraçar melhor as mudanças, especialmente quando elas vêm com algum objetivo, quando elas vão melhorar ou acrescentar alguma coisa na história. Fora que eu acho que a gente já conseguiu ver que nem sempre uma obra que é fielmente adaptada do clássico, da obra clássica, ela vai ser boa ou vai ser maneira por isso. Um grande exemplo disso é a Bela e a Fera, que literalmente eles copiaram os takes do desenho, mas ainda assim o pessoal não se agradou tanto. Inclusive, a reclamação que eu mais vejo sobre é que ele é muito parecido com o desenho e que se for para ver o filme as pessoas preferem ver o desenho. E eu acho que essas ideias me ajudaram a amadurecer o meu pensamento em relação a mudanças. Apesar de eu ainda não gostar tanto delas, eu acho que hoje em dia eu tenho uma percepção diferente quando eu sei que vai haver uma mudança em alguma coisa que eu gosto. Só sei que hoje em dia eu não consigo ver a Hayley desassociada da Ariel. Pra mim é a mesma coisa, enfim, eu tô encantado e eu tô muito ansioso pra ver esse filme, como eu acho que eu não tava desde, sei lá, Alice no País das Maravilhas, sabe? Tipo assim, há muito tempo. Eu tô muito ansioso, eu quero ver esse filme no cinema. Tô muito ansioso pra ver mesmo. Mas, indo mais a fundo nessa discussão, eu ainda tenho um problema com a Disney. É óbvio que estão havendo mudanças, né? A Disney tem mudado muita coisa no universo dela e tem adaptado muita coisa pra ir de encontro com discussões que a gente está tendo hoje em dia. Eu acho que eles estão trazendo muito mais representatividade, tanto em relação a gênero, quanto em relação à sexualidade, quanto em relação a todos os tipos de corpos e todas essas discussões que a gente está tendo hoje em dia. O meu problema com a Disney é que eu acho que isso não é sincero. Eu acho que, na verdade, tudo é mercado. E eu vejo a maior parte dessas mudanças como uma simples manobra de atrair essas pessoas. Eu sinto que os novos filmes se promovem a partir dessas polêmicas que os anúncios geram. E eu acho que uma grande prova disso pra mim é a gente ver como esses personagens vêm sendo representados pra gente. Por exemplo, a gente só teve uma primeira princesa negra na Disney lá por volta de 2009, se eu não estou enganado, que é a belíssima Tiana, da Princesa e o Sapo. E eu lembro que um pouquinho antes disso, a internet já estava o pessoal estava meio que comentando, né, por que a Disney não tinha uma princesa negra, por que não existia uma princesa negra. E eu acho que meio que pra calar a boca do pessoal, a gente tem um anúncio da Tiana, né? E eu lembro que ela foi muito promovida como uma princesa que ia trazer representatividade, ela ia representar meninas negras, e beleza, eu amo a Tiana. Mas se vocês prestarem atenção, inclusive é uma coisa que eu vi em algum vídeo do TikTok, eu não tô lembrado agora, mas ela passa 80% do filme como uma sapinha. A gente tem muito pouco dela como uma mulher negra na tela, sabe? É muito mais como um sapo. Um outro exemplo que eu vi no mesmo vídeo é sobre Soul, que traz um músico negro, traz todo aquele lance do jazz, né? E traz uma representatividade muito foda, mas o cara passa 90% do filme como uma alma. Fora que isso não acontece só com pessoas negras. Eu acho que todo tipo de representatividade que a Disney tá colocando até agora nos filmes ainda é muito pobre, é muito pouco, é muito básica, sabe? Eu sempre tenho a sensação de que essas coisas são divulgadas como coisas muito grandes e quando você vai ver não é grande coisa, sabe? Só vai atrair muito hate, muita gente curiosa que vai querer ver o filme, mas no final das contas não é nada demais. E eu acho que a partir desse ponto que eu comecei a me preocupar um pouco com a tal representatividade que a Disney traz. Especialmente nesse caso da Hayley, né? Eu sei que ela é uma atriz fantástica, ela canta muito e ela é linda, mas eu sei também que a Disney sabia o que ia acontecer quando eles anunciassem a Hayley como nova Ariel.
né? E eu acho que sim, isso tem que acontecer. A gente precisa enfrentar essas pessoas e precisa mostrar para elas que as coisas não vão ser sempre do jeito que elas querem, e elas vão sim ver meninas negras sendo representadas em filmes, mas a que custo essa exposição foi boa para Hailey, sabe? Apesar dela estar à frente disso tudo, ela também está à frente disso tudo quando ela leva o hate, quando a gente precisa se deparar com comentários horríveis que são feitos em relação à cantora. E o complicado é que esse hate todo, ele não tá indo pra Disney, que contratou a Hailey para ser Ariel. Tá indo pra Hailey, que é uma menina que tá lá só fazendo o trabalho dela e sendo perfeita. Eu sinto que a gente tá num ponto em que qualquer erro, qualquer coisa nesse filme que saia de errado, a culpa não vai ser da Disney, vai ser da Hailey. Eu já vi um pessoal comentando sobre o trailer, né? Tipo, cara, literalmente as pessoas não assistiram o filme e já estão achando muito ruim, porque já conseguiram julgar que ela é uma péssima atriz, já conseguiram julgar que os efeitos do filme são ruins. E, de fato, o que me preocupa é só a exposição. Eu sei que a Hailey é uma figura pública, mas eu acho que ninguém merece levar tanto hate por nada, sabe? Tipo, ela tá ali só fazendo o trabalho dela. E aí eu me pego pensando, e se esse filme não for bom? E se o roteiro dele não for legal? E se ele não for tudo aquilo que muita gente está esperando? Será que o pessoal vai ter critério para falar sobre isso na internet? Ou será que só vão falar que é ruim porque a Hailey tá lá? Que fique claro, eu fui motivado por comentários que eu li na internet. Eu achei assim muito desnecessário e pesado. E eu tô aqui como alguém que não gosta de mudanças, mas que aprendeu a aceitar elas com mais facilidade a partir do momento em que eu percebi que algumas delas eram necessárias. E eu acho que o intuito desse vídeo é fazer com que você repense o porquê você não gosta de determinada mudança, determinado filme, especialmente dessa mudança. Enfim, eu acho que é isso. Beijo, tchau.